Boa noite, gestores. Como é que estão? Acho que agora já entraram no ritmo, né? Já estamos na terceira aula. Acredito que né, já estão aí bem encaminhados, né? Já para fazer as atividades, né? Já deu para respirar, né? Agora é muito estudo mesmo, né? Então, nessa aula de hoje, a gente vai estar começando a falar um pouco mais sobre a zootecnia, né? E conhecer um pouco mais os termos utilizados, né? Cada aula a gente vai aprendendo alguns conceitos, né? E com isso vai acumulando mais conhecimento, né? Então, gente, de onde vêm os animais, né? É a mesma coisa das plantas, né? Os animais, ele vem da natureza, né? O que ocorre é que existe, né, um processo de domesticação também, né? Para esses animais selvagens, né, que se tornaram animais domésticos, né? Eles são mais avançados, vamos dizer assim, né? E tem as suas funções que a gente já viu, né? Então, os animais domésticos, né? Então, gente, existe na natureza, né, no meio ambiente, uma diversidade muito grande de animais, né? Tem o urso, tem o cavalo, tem o morcego, tem os peixes, né? Tem diversos animais, as abelhas. E no meio ambiente existem diversos ecossistemas, né? Nós temos, a exemplo, no Brasil, a gente tem o bioma cerrado, os pampas, a Amazônia, né? Então existem diversos ecossistemas e existem, né, diferentes ambientes. Existe o clima temperado, o clima tropical, subtropical, né? Então existe uma diversidade de lugares, vamos dizer assim, e cada um foi se adaptando a esse local, né? Alguns animais se adaptaram mais ao frio, outros animais a climas mais quentes, a um ecossistema desértico, né? Então, com isso foram aparecendo diferentes raças, né? Da mesma espécie, mas diferentes raças, porque eles habitavam em diferentes ambientes. Agora vamos falar de uma coisa mais remota, que às vezes vocês não têm uma compreensão, né? Porque vocês não fizeram biologia, né? E vocês são tecnólogos, vocês não têm, mas vocês têm que ter essa noção sobre evolução. Para vocês terem uma ideia, quem que é mais evoluído, né? O macaco ou o homem? Não existe o mais evoluído. Se os dois animais se coexistem no mesmo tempo, é porque eles conseguiram sobreviver, né? Com o passar das eras, né? Ele conseguiu sobreviver. Então o macaco, ele é tão desenvolvido quanto o homem, porque ele conseguiu, né, passar por todos os percalços aí da glaciação, né, de vários momentos da história, né, de vários acontecimentos. Ele conseguiu se adaptar e evoluir, e ele conseguiu chegar até os dias de hoje. Então ele é tão evoluído quanto, né, o macaco é tão evoluído quanto o homem. Então esse negócio de evolução é um pouco mais complexo de entender, mas é importante que vocês entendam que se animais que coexistem, eles têm o mesmo nível de evolução, certo? Então, gente, existe aí o processo, né, a domesticação aí que os seres humanos fizeram com algumas espécies, né, e essas espécies se tornaram aí os animais domésticos, né, o cavalo, o bovino, né, o equino. Esses são grandes exemplos, né, dos nossos animais domésticos. Então vamos entender um pouquinho mais sobre essa domesticação.
Então, uma vez domesticado, começou-se a aparecer populações, né, desses animais. E essas populações começaram a aparecer as raças. Então, as raças são populações de animais, né, vamos dizer assim, elas passaram aí por várias gerações, né, de cruzamentos dentro dessa população e algumas características se fixaram. Então, essa população, ela possui um padrão, né? Esse padrão, né, dessa população gerou a raça. A gente tem alguns exemplos, né? Tem o bovino Nelore, né, que vocês conhecem muito bem aqui no Tocantins. Ele está, hoje em dia, já está sendo substituído pelo Angus, né? Então você já vê que alguns animais já são diferentes. Antigamente nós tínhamos muito esse crioulo, né? Hoje já tem mais Nelore, agora já tendo uma substituição pelo Angus, né? Então esse é um processo, né, de época, né? Essas raças vão sendo trocadas com o tempo, né? A abelha Europa, né? Você tem a abelha que é para produção de mel, né? Você tem o cavalo machador, o cavalo campulino, né? E tem outras raças, né? Eu dei o exemplo da raça humana. A raça humana da espécie Homo sapiens só tem uma raça, que é a raça humana, né? Então isso é raça. Então, gente, essas raças foram desenvolvendo populações também, né? Então, e tinham diferentes utilidades. Uma era para produção de leite, a outra era para produção de carne, a outra era para produção de pena, a outra para produção de pele, e assim por diante, né? Então foram selecionando, né? Então foram criando variedades diferentes para usos diferentes, né? Então foram criando os programas de melhoramento, né? E foram desenvolvendo aí diferentes variedades. A variedade é uma população que ainda existe uma variabilidade dentro, né, ali de uma mesma raça, né? E essas variedades, né, ela possuem, como ela existe aí uma pequena variação, né, você pode desenvolver aí linhagens, né, dentro de uma população, né, da variedade. Então, por isso a gente passa para a linhagem, que é mais utilizada aí, né, na produção animal. O termo linhagens, né, elas são, vamos dizer assim, os POs, né, são os puros de origem, né? Ele mantém aí um nível de seleção muito alto. Por exemplo, você selecionou para carne, para leite, né, para ovos, né? Então ele tem um fundamento muito mais específico, né? E são usados aí para desenvolver, por exemplo, os híbridos, né? O cruzamento de duas linhagens, né? Uma linhagem de tambaqui, né? Com uma linhagem de pirapitinga, né? O exemplo aí, a tambatinga, né? O outro, né, para desenvolver os cruzamentos industriais, por exemplo, os perus aí, né, de corte que você compra aí no supermercado, né? Eles são um cruzamento de duas linhagens de peru, né, que gera aí um ovo, né, que gera aí uma ave, né, para corte, né, específica para corte. Então, as linhagens geralmente são utilizadas para gerar os híbridos, né, e os cruzamentos industriais. E as linhagens têm origem, né, das variedades, né. Um outro exemplo, né, um pouco utilizado, né, mas são os tipos, né? Não é que é pouco utilizado, é que a gente já usa o termo do nome, né, para designar, e a gente não sente essa necessidade de diferenciação. Mas o termo tipo geralmente é para designar um gênero que ainda não está bem definido, né? Você olha, né? Eu dei um exemplo aí das pombas. Você olha a pomba, né? Tudo para você é pomba, né? Mas dentro ali das pombas existem tipos diferentes, né? Tem a pomba juriti, tem a pomba asa branca, tem a pomba fogo apagou, né? Então existem tipos diferentes ali no que você chama de
pomba, né? Aquele grupo, né? Ali são tipos diferentes, né? Você não diferencia e tudo tem o mesmo nome, mas são tipos diferentes, né? É interessante usar, né? Porque quando você vai escrever um relatório técnico, às vezes é bom a gente estar diferenciando, né? Então vamos ver se vocês entenderam mesmo. Eu dei alguns exemplos. O tricross, né? Geralmente usado em suínos, né? O tricross. Então ele vem, é um cruzamento industrial que ele vem. Eu vou estar explicando aqui, prestem atenção para não perder, hein? Ele é meio large white, né? Large white 254, um quarto piau BR36, um quarto caruncho UT21. Então, como é que gerou esse tricross? Ele tem 50% large white 254, 25% de piau BR36 e 25% caruncho UT21. Como se formou? Primeiro se cruzou o piau BR36 com caruncho UT21. Então deu 50% piau BR33 ou 36 e 50% caruncho UT21, né? Meio piau, meio caruncho. Esse foi o primeiro. Aí o filho, né, desse daí cruzou com um large white 254. Bom, se ele cruzou, agora ele tem meio large white, 50% large white, 25% de piau, um quarto de piau e 25% de caruncho. Então é tricross vindo de 3 aí, linhagens, né? Certo? Vocês vão aprendendo o que é meio, um quarto, né? 3 quartos. Com o tempo, quando vai trabalhando com os animais, essa é uma nomenclatura muito utilizada, né? A vaca holandesa é uma fêmea do gado leiteiro, né, da raça holandesa, né? A vaca holandesa eu coloquei como exemplo porque é amplamente conhecida, né? O asno, né, o jumento, né, e a égua são 2 tipos de equinos, né? Às vezes as pessoas não sabem a diferença, mas para quem conhece, se você vê um asno, é inconfundível. Se você vê um cavalo, é inconfundível, né? Se você vê uma mula, é inconfundível, né? Então, são tipos, né, de equinos, e tudo é equino, mas esses animais são tipos diferentes. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? É só uma pincelada sobre esses conhecimentos, né? Vamos dizer assim, que a gente tem que estar na cabeça, né, para estar entendendo o que o produtor quer conversar com você. Até mais.